Olá, olá. Marketing sistêmico, como estão vocês? Espero que estejam bem, avançando com seus negócios, sentindo daí que cada vez mais o negócio representa quem você é, o que você tem, aquilo que de mãos estendidas nós temos alegria de oferecer ao mundo. Não porque o mundo precisa, mas porque nós mesmos precisamos estender essas mãos e somar com o que nós temos. Nos dá prazer esse servir, essa contribuição, esse movimento. Nos faz muito bem esse movimento. Às vezes parece que os negócios são para salvar o mundo, mas nós, sem o nosso servir, nós é que nós não nos salvamos. Hoje eu quero trazer aqui na nossa, no nosso, espero que esteja bom o som, pessoal. Vamos ver como será. Eu estou num ambiente que tem uma música. Eu quero trazer aqui para a gente uma questão que eu recebi lá pela Escola de Preceitos. Não. Nós vamos falar hoje sobre expandir o quanto nós recebemos. Todos nós, cada um do seu lugar, recebe um certo volume de recursos, não somente financeiros, há volume de conhecimento, de lugares que a gente acessa, volume de trocas, de assuntos. Cada um tem um nível de processamento e cada um tem uma capacidade de recebimento. Se quiserem focar em um aspecto que eu acho que pode ser interessante aqui para nós hoje, vocês podem focar no orçamento mensal. Que tal? Todo mundo gostaria de expandir um pouquinho o orçamento mensal, né? Ou um pouquinho ou um pocão, né? Quanto é, em média, o teu orçamento mensal? Muitos negócios passam por essa dificuldade, que às vezes eles entram no teto de recebido. E quando você entra nesse teto de recebido, o que acontece? Você pode fazer várias ações diferentes, mas você pode até baixar do teto, mas você não sobe do teto. Por que será isso? Se tem dinheiro disponível, sempre tem mais recurso disponível. Por que esse recurso não passaria por você em uma medida maior? Não acha curioso? Você acha que é à toa que passa por você um determinado volume? Logicamente que por trás de um volume que passa por nós existe uma permissão. Existe uma capacidade também de processamento dessa informação. Nós não podemos receber mais do que a dose que a gente processa. Então eu preciso melhorar o meu receptor, o meu processador. Vamos ver como fazer isso hoje. E a pergunta que eu tenho aqui da aluna da Escola de Preceitos é a seguinte: sobre alargar o cano da prosperidade. Nós tínhamos tratado sobre isso em uma aula e aqui ela está querendo um desdobramento, mais elementos, né? Sempre é bom mais elementos sobre esse tema, né? Sobre alargar o cano da prosperidade e saber lidar com o fluxo abundante sem se afogar. Vide Cataratas do Iguaçu. Eu vou explicar até os elementos que apareceram nessa pergunta, porque ela é uma pergunta bem interna. Vamos dar uma compreendida aqui. O que pode acontecer de grave se você está aqui hoje e você tem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, essa xícara aqui, tomei meu cafezinho aqui, estava tomando meu cafezinho, trabalhando, dei aula mais cedo. E eu tenho aqui, disponível para que o café seja servido, uma xícara. É a medida, tem uma dose. Um recipiente com determinado tamanho, que cabe um determinado volume. Quando nós pensamos em fluxo mensal, por exemplo, financeiro, ou quantidade de recursos que nós podemos receber, a situação é essa. Eu tenho uma xícara e aqui cabe um determinado volume. Inclusive. Pois bem, se eu sirvo aqui mais café do que cabe, o que vai acontecer? Vai acontecer um transbordamento. Esse transbordamento, a gente até gosta dessa palavra, né? Mas
causa uma confusão, pessoal. Você não quer um café transbordado. Você não quer uma usina de Itaipu transbordada. Por quê? Se aquela água transborda ali, isso queima os equipamentos, queima, destrói a usina. Então, o que a usina de Itaipu faz? Quando tem um excesso de recurso, que no caso, água, ela abre as comportas. Isso acontece, quase todos os anos isso acontece. Em algum momento, Itaipu vai e abre as comportas e o excesso de água sai. Para quê? Para não ter transbordamento. Não é para transbordar. É para eu receber a medida do que o meu recipiente é capaz de atender. Mas espera aí, Paula. Eu estou recebendo tantos mil por mês. Coloque aí o teu orçamento mensal. É 10 mil, é 20 mil, 30 mil. Cada um tem o seu recipiente, é diferente de um para o outro. Por isso que esse papo de rico e de pobre, gente, eu entendo, uns têm mais do que os outros, mas tem conforme o recipiente. Se eu quero receber não 1.000, mas 5 mil, não 5 mil, mas 10 mil, não 10 mil, mas 50 mil, existe recurso disponível. O dinheiro está circulando. Ah, mas isso não sei. O dinheiro está circulando e o dinheiro para circular por você existe. Existe. Pesquise aí quanto que existe de dinheiro e você vai ver que existe dinheiro para passar por você. Então, por que não passaria? Às vezes você pode estar lá, com a porta aberta, o negócio aberto, os produtos sendo oferecidos e o recurso não passa. Então, peraí, tem mais entre o céu e a terra do que você está desconfiando. O que eu vejo aqui de concreto? Um recipiente que cabe uma determinada quantidade de recursos. Se eu quero mais café, eu preciso pegar uma xícara maior ou ir ali me servir mais de uma vez. Recebi, isso aqui cabe 10 mil, isso aqui cabe 50 mil. Não foi suficiente, eu precisei ali me servir mais uma vez. Ou arranjar uma xícara maior que cabe 100 mil. Né? E aí o cano seria a mesma estrutura. Alguns canos dão uma vazão, outros canos dão outra vazão. Como eu vou resolver isso? Eu preciso conseguir aumentar uma estrutura. Para Itaipu receber mais água, ela precisa aumentar a estrutura. Para a xícara receber mais café, eu preciso aumentar uma estrutura. Mas para eu receber mais dinheiro, para eu receber mais dinheiro, para mais dinheiro passar por mim, eu preciso aumentar a minha estrutura. Como que eu vou fazer isso? Sendo que o dinheiro ele é sutil. Como que eu vou fazer isso com a prosperidade? Se a prosperidade é um elemento não concreto, como que eu vou aumentar a estrutura de elementos não concretos? Inclusive, pessoal, eu gostaria muito de fazer vídeos muito mais concretos aqui para o canal. Mas o concreto, para ele ser concreto, ele toca o sutil. Tudo que existe no mundo do concreto, ele antes está no mundo do sutil. Ele extravasa o sutil chegando no concreto. O concreto não existe sem o sutil. Pensando nisso, a prosperidade não existe. Ela não existe antes no mundo concreto, ela existe antes no mundo sutil. Então, se eu quero ampliar prosperidade na minha vida, e isso acaba se refletindo também, não é só isso que significa prosperidade, em mais recursos financeiros. Se você acha que é só recurso financeiro, você tem muito que avançar ainda na percepção do que é prosperidade. Então, eu tenho um exercício para você. O que é prosperidade? O que é prosperidade? Existe um livro que eu gosto muito de sugerir, que é o Prosperidade Verdadeira. Ele é publicado pelo Kabbalah Center. Excelente. Vira e mexe, eu leio esse livro. Quem é meu aluno já me viu indicando, porque eu leio esse livro várias vezes, eu adoro.
Outro muito bom também, A Lei da Compensação Divina, da Marianne Williamson. Excelente, baseado num curso em milagres. Para quê? Para expandir o meu olhar do que é prosperidade. Porque quando eu começo a entender o que é prosperidade, eu posso ir para a etapa seguinte, que é a que vai ampliar as minhas estruturas sutis para, ao invés de receber aqui, sei lá, 50 ml que tem nessa, 100 ml que tem nessa xícara, eu ter uma xícara de 200 ml, de 500 ml. Aquelas xícaras, na minha casa as xícaras são maiores do que essa aqui, com certeza. Mas tem menores, né, gente? É? Então, peraí. Como que num plano sutil eu vou aumentar as estruturas para eu receber mais, para eu viver mais a prosperidade? Primeiro eu vou compreender o que é prosperidade. O que é prosperidade verdadeira? Onde que essa prosperidade se revela? Como que eu percebo essa prosperidade na minha vida? Segundo ponto. Agora nós estamos falando desse recipiente. Segundo ponto. O que eu vou fazer para que o meu cano tenha mais vazão antes mesmo de eu trocar o cano? Eu vou acrescentar. Eu preciso acrescentar algo. Ampliar significa acrescentar algo. Ou eu vou acrescentar uma outra xícara, ou eu vou acrescentar mais idas ao caixa e pedindo novos cafés. Ampliar uma prosperidade, a vivência de uma prosperidade, um recipiente, necessariamente envolve um acréscimo. E quando se trata de aumentar a prosperidade, eu preciso me aproximar mais da prosperidade. O que significa prosperidade para mim é a primeira resposta. Como eu vivo a prosperidade, está dentro ainda da primeira, do entendimento do que é prosperidade. E quais prosperidades eu quero aumentar. Se eu quero mais café, eu tenho que me servir mais vezes ou ter uma xícara maior. Se eu quero mais dinheiro, eu preciso ter para onde direcionar esse dinheiro. Escolhas que são concretas e que mostram para que eu preciso de mais dinheiro. Como que as cataratas do Iguaçu vão conseguir receber mais recursos, ou seja, ter mais água? Ela precisa aumentar o recipiente. Ela precisa aumentar a área em que a água fica concentrada. Da mesma maneira, se eu quero ampliar a prosperidade na minha vida, não adianta eu receber mais dinheiro. Quantas pessoas, eu comentei isso com a escola de preceitos, quantas pessoas ganham na loteria e perdem? Quer dizer, toma 1 milhão, você taca aqui 1 milhão, ele transborda. E aí você perde esse café que transbordou, você não vai ficar aqui bebendo da xícara. Você perdeu, isso foi recurso perdido. Da mesma maneira, aquela água toda que é liberada lá por Itaipu não vira água usinada. É uma água que seguiu o destino dela, voltou para o rio, voltou para o fluxo. Como que eu aumento a minha prosperidade? Eu preciso aumentar a vazão nas minhas entregas, não é dos meus recebidos. Se eu recebo todos esses recursos, eu vou fazer o que com esse recurso? Antes de receber, eu preciso dizer em que eu vou usar de forma concreta. De forma concreta. Ah, Paula, eu recebo hoje 20, eu queria receber 40. Eu tenho 1000 ideias aqui do que fazer com 40. Tem 1000 ideias? Então vamos escrever essas 1000 ideias? Vamos colocar no papel que 1000 ideias seriam essas? Ah, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu preciso indicar claramente para onde vai esse recurso. Pode ser que alguns não, mas é fácil pensar onde a gente usaria recurso. Mas às vezes você vai usar o recurso numa direção que, ao invés de atuar a seu favor, vai atrapalhar a tua vida. Então, dinheiro na mão é vendaval, né? Não é assim a expressão? Para dizer o seguinte, a depender se um recurso maior chega em você, ao invés de você fazer um bom uso desse recurso
a favor do seu caminho, você vai se tornar uma pessoa pior. Quantas pessoas ganham poder, ganham mais status com dinheiro e se perdem totalmente de um caminho que estava sendo muito mais produtivo? O que vai dizer onde vamos usar o recurso não é a nossa mente cheia de ideias criativas olhando ao redor e falando, é isso. Mas o caminho da nossa alma. Portanto, o recurso que vem na minha direção precisa ser bem usado, não pela Paula mortal aqui, cheia de coisas ainda a resolver, mas pelo caminho que a minha alma tem interesse em expandir. Expansão. Se eu estou pensando em expansão da minha prosperidade, eu preciso expandir a minha consciência na direção daquilo que vai fazer bem para meu próprio caminho de expansão. Então, vamos lá. Me acompanhe. O que é prosperidade? Isso aqui é prosperidade. Cheguei a uma clareza maior. Como que eu vivo a prosperidade? Então, eu vivo desse jeito, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Terceiro, quem sou eu e para onde estou indo? Eu sou a Paula, eu sou escritora, eu conecto os pontos, eu sou uma investigadora dos processos, sou uma peregrina viajante, tenho aqui comigo os meus cursos, meus livros. Espera aí, o que expande eu ser Paula? Como que isso que eu já sou pode se expandir? Já sei, vou investir em foguetes lá na NASA. Nada a ver com nada no meu caminho. Então, dinheiro nessa direção não tem nada a ver de... eu vou comprar um carro para eu andar de tal e tal jeito, um jatinho. Não me expande em nada. Eu preciso me apropriar da Paula em seu máximo potencial e me perguntar quem eu sou e o que eu tenho aqui a fazer como Paula. E, sendo Paula em meu máximo potencial, quais recursos eu preciso para expandir a minha atuação sendo quem eu sou? Isso é prosperidade para mim. Então, talvez a vida não tenha interesse que eu beba 500 ml de café, porque isso, sinceramente, não vai me fazer muito bem. Então, a vida me apresenta esse tamanho de xícara. Esse tamanho de xícara. Mas, talvez, beber água 500 ml seja algo excelente para a Paula em seu máximo potencial. Então, quando eu vou no mercado, é fácil eu encontrar, pelo mesmo preço da xícara de café, garrafas e garrafas de tudo quanto é tipo de água. A vida quer te entregar opções que favoreçam o seu máximo potencial, favoreçam a sua vocação, favoreçam o que você veio fazer. Então, também o recurso que eu recebo precisa estar em comunhão com aquilo que eu sou em meu máximo potencial. Essa distinção não só de ter o recurso, mas para que eu vou usar o recurso? Ela precisa estar pronta dentro de nós para indicar que pode vir o recurso. É uma clareza, é uma definição melhor dos contornos por onde esse recurso vai passar quando ele chegar até mim. É como se isso desse mais sustentação, mais forma, mais formato para que o recurso sutil que vem da prosperidade passe por uma estrutura que já foi pensada por mim antes mesmo desse recurso chegar. Então, o nosso trabalho de casa, vamos dizer assim, nosso trabalho de casa é dizer que estrutura é essa, que eu estou preparando para que o recurso venha e uma vez ele vindo, que direção ele toma, para também, com muita tranquilidade, mostrar, não vai haver transbordo, não vai haver prejuízo aqui das estruturas, não vai me ver perdida, nem me afogando em tantos recursos que chegam.
eu tenho capacidade de processar o recurso que chega, favorecendo o meu próprio caminho, sendo Paula em meu máximo potencial. Se quiserem, a gente pode explorar mais elementos do que eu trouxe aqui. Vejam se vocês têm dúvidas, se querem fazer algum comentário, vejam se ficou claro ou se eu avancei demais aqui no sutil. Me deem notícias. Recebam meu grande abraço e até!